Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre as vogais, dando continuidade ao vídeo anterior. Nós vamos analisar a vogal A. Observe que nós temos o Aleph. Sempre abaixo vamos ter justamente os sinais maçoréticos, ou também chamados de sinais diacríticos, para indicar a vocalização a seguir. Como nós sabemos que o Aleph é um som mudo, isto é, uma letra que não tem som, ela vai pegar, digamos assim, emprestado o som deste cametz. Esse T pequenininho aqui, algo próximo a isto, é chamado de cametz. Toda vez que aparecer o cametz, vai ter um som de A. Existe uma exceção, que são pouquíssimos casos, que quando aparece esse mesmo sinal vai ter um som de O, mas com relação a isto a gente pode trabalhar num outro momento, mas via de regra sempre há. Como toda língua há exceção, o hebraico bíblico não é diferente. De modo que o Aleph é mudo, com esse sonzinho aqui do campus, A. Suponhamos que fosse um bet. B com A, Ba. E assim por diante. Se fosse um Dalet, Dalet com A, Da. Abaixo nós temos um Aleph seguido, né, do patar. O patar também equivale ao A. Acontece que o campus é chamado de A longo e, por sua vez, o patar é o A breve. Nós temos aqui o Hatef patar. Note que o patar você já identificou aqui, que é esse tracinho. Acontece que, como se fosse um Shevá, é uma vogal reduzida, vai prevalecer o som que estiver sempre à sua esquerda. Guardou essa regra ou sugestão? O patá tem som de A. E nesse caso aqui, mesmo tendo essa fusão de sinais, vai ser A. Vamos agora para o B, digo, a vogal E, e vamos ver como é que ficaria os sinais chamados maçoréticos. Mais uma vez, o exemplo é do Aleph, mas pode ser qualquer outra letra aqui. E eu vou fazer primeiro com o Aleph, depois com o som de B e assim por diante. Aleph, nós temos embaixo um tserê, que equivale esses dois pontinhos ao E, é o chamado elongo. Depois nós temos o segol, que são três pontinhos, você observa aqui. E, por fim, o hatef segol. Lembra que eu falei da regra, ou da sugestão, melhor dizendo? Vai prevalecer o sonzinho do que estiver à esquerda, que é justamente o segol. Logo você vai ter um E. Mas lembrando que o hatef segol é uma vogal reduzida, o segol é uma vogal breve ou curta, e por fim o tserê é uma vogal longa. Aleph com tserê, E. Um segol, E. E o hatef segol, também E. Suponhamos que aqui tivesse o bet. B com E, B. B com E, B. B com E, B. Vamos para a próxima vogal, para que você possa aprender. É a vogal tipo I. Observe que nós temos duas possibilidades. Aqui é uma vogal, eu digo, é uma consoante. Embaixo pode estar a vogal, um pontinho, que seria o Hirik. E pode acontecer do Hirik, que é um pontinho aqui, seguido do Yod, que equivale ao nosso Y. Sendo que você não vai colocar I, ou tentar pronunciar e sim I. Vamos ao exemplo do Hirik, esse pontinho que está aqui embaixo da consoante, I, porque o Aleph é mudo. Mais uma vez, o pontinho aqui.
Juntamente, você liga, né, com esse Y, I. Com Y, você não pronuncia I, porém, você pode colocar para identificar um I com um chapeuzinho, distinguindo assim do Rilke, que é tão somente esse pontinho abaixo da vogal. Suponhamos que fosse o bet, e aqui ficaria B com I, B. Da mesma forma, B com I, B. Já vimos o A, E, I. Agora a gente vai ver o outro tipo de vogal, que é justamente do tipo O, e vamos ver como é que funciona isto. Note que também pode ficar na parte superior, como neste caso aqui, um pontinho, o Holen, é chamado de Holen. E aqui nós temos um VAV, é uma consoante que tem som de V, mas aqui ela está acompanhada, ou acima, né, tem um Holen. O Holen é esse pontinho que fica acima. Quando está embaixo, a gente chama de Hirik, ok? Sozinho chama de Hirik, mas acima sempre Holen. O pontinho é o mesmo, em termos de sinal diacrítico. Mas vamos ver aqui como é que fica. Aleph com esse Holen em cima, fica O. Ok? É uma vogal longa, para você ter uma ideia. Temos um Aleph com Vav Holen. Esse Vav Holen vai funcionar ou vai atuar como uma vogal. Você não vai ler vo, e sim o, partindo do princípio que o Aleph não tem som. É uma consoante muda. Tá ok? Suponhamos que aqui em cima tivesse no Holen e tivesse o bet, que é o nosso B de bola. B com o bo. E da mesma forma, B com o Vav Holen, bo. Aqui nós temos o Ratef Kamitz. Note que o Kamitz temos um Kamitz aqui, mas quando tem essa junção de esse T pequenininho com esse dois pontinhos, vai ter um som de O, que é uma vogal reduzida. Deste modo, a gente vai ler como O. Aleph com som mudo, logo você vai ter aqui O. E, mais uma vez, embora aqui tenha um camitz, mas quando ele funciona como vogal O, existem exceções no idioma hebraico, e neste caso teria um som de O. E a gente chama, portanto, de Kamitz Hatuf. Não Kamitz simplesmente porque o Kamitz é o A longo, mas aqui é o Kamitz Hatuf. Vamos para a última vogal, que é justamente o tipo U. Isso mesmo. Vamos então analisá-la e ver como é que ela aparece no hebraico bíblico. Pode aparecer dessas duas formas. Temos aqui um Aleph, seguido de um kibbutz. Esse kibbutz, esses três pontinhos desta maneira, tem um som de U. Se fosse o Bet, Bet com o kibbutz, Bu, e assim por diante. E por fim, nós temos o Shurik. Esse Shurik é formado de um Vav com esse pontinho dentro, ok? É uma chamada vogal longa, Shurik. Você vai pronunciar U. Aleph não tem som, e o som emprestado que pega aqui para a vocalização é justamente de uma vogal. Aqui forma um som de vogal, tá ok? U. Se tivesse um bet ao invés do Aleph, seria Bu. Se tivesse um Dalet ao invés do Aleph, Du. E assim sucessivamente. Temos, portanto, estas, estas informações, tanto em relação a Shurik, ao Kibbutz, ao Kametz, ao Tseri, Erik Yod, Holen, Holenvav,
o Patá, Segole, Hirik, Campos Hatuf, Kibbutz, enfim, estas, estas que são as vogais dentro do idioma hebraico para que a gente possa fazer, então, é, o nosso exercício formando sílabas. O segundo passo é você identificar. Nós temos aqui o M seguido de uma vogal, ok? Que é o nosso shurik. M com U, mu. Nós temos aqui o shin. Embaixo nós temos uma vogal que a gente viu agora há pouco, por último, que é o kibbutz, que é justamente o U. Seria um som de S, de CH, shu. E nós temos aqui o VT, porque nós não temos o pontinho dentro. Se tivesse o da Gate, seria bet, som de B. Mas aqui tem um som de V. Chuv, chuve. E você pode fazer esses exercícios, ó. Aleph com kibbutz, U, Aleph com o shurik, U. E assim por diante. Nós temos o bet, bet, o Gimel, e assim sucessivamente. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo sobre o Shevá, porque você precisa também aprender o som do Shevá para fazer a leitura corretamente.